Vou virar do avesso aqui o nosso cordão, aqui do cos. Vou medir aqui, em média, 2 centímetros, ó, 2 centímetros de uma parte sobre a outra, ó. Virei aqui do avesso, 2 centímetros, para centralizar direitinho. Insiro a agulha aqui no meio aqui desses 2 centímetros, deixando 1 centímetro para cada lado, ó. Insiro a agulha, puxo, formando aqui uma corrente. Viro o trabalho, ó. Laço a agulha, insiro no mesmo espaço e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Ó, fechei aqui um ponto alto, vou colar esse ponto alto aqui, ó, no último ponto aqui dessa lateral. Venho aqui na carreira de baixo, insiro a agulha aqui no ponto baixo, no próximo ponto baixo, e fecho esse ponto alto. Novamente, laço a agulha, puxo, um ponto alto, fecho. Vamos seguir trabalhando, porém se atentando, pois nessa carreira da base foi aplicado os aumentos. Vamos se atentar para estar observando aqui a sequência de pontos aqui da base, dos esquemas do ponto da base. Pois, como aplicamos aqui os aumentos, temos que estar observando para estar colocando um motivo para cada motivo da base. Essa carreira, vamos estar colocando ponto sobre ponto. Por exemplo, um motivo para cada motivo, sem aumento e nem diminuição. Vamos trabalhar por toda a circunferência da saia, seguindo esses critérios. Vou trabalhar aqui em off, ao chegar lá no final dessa carreira, eu volto aqui para fechar essa carreira e passar para a próxima. Porém, nessa parte da saia, vamos estar trabalhando em círculo. Vou trabalhar aqui em off, ao alcançar o espaço onde a gente fez a ultrapassagem, que eu iniciei essa carreira, eu volto aqui para finalizar e iniciar a próxima com vocês. Já estou chegando aqui no final da carreira, ó. Vim finalizar essa carreira aqui com vocês, ó. Cheguei aqui na parte onde a gente fez a ultrapassagem. Então, esse último ponto aqui, nós vamos fechar, pegando aqui, ó, nesse ponto, no último ponto aqui da parte de baixo, onde a gente fez essa ultrapassagem. Então, vamos estar trabalhando, unindo essas duas bases, ó. Aqui, eu não vou fechar essa carreira, pois nessa parte aqui nós vamos estar trabalhando em círculo. Então, nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira carreira, eu irei estar confeccionando esse último ponto aqui sobre esse primeiro ponto dessa carreira, ó. Confeccionei o ponto alto, venho aqui no ponto baixo do início dessa carreira, já faço o ponto baixo, já colo. Em seguida, já confecciono aqui o ponto alto, ó, ponto alto. Fecho o ponto alto.
Vou estar aqui observando a sequência, ó, para estar confeccionando essa junção para formar esse motivo de um ponto baixo, ó, confeccionado no ponto baixo da base. Em seguida, confecciono o ponto alto, ó, e será somente repetição. Colo esse ponto alto com o ponto baixo, no próximo ponto baixo, novamente o ponto alto, colo com o ponto baixo. Vamos estar trabalhando em círculo, seguindo esse esquema de motivos para formar a nossa saia. Ó, para esse tamanho de 0 a 3 meses, vamos estar trabalhando até alcançar a altura de 14 centímetros, medindo a partir da primeira carreira, que foi a carreira de aumentos, ficando essa saia com uma altura total de 17 centímetros, sendo 14 da saia mais 3 do cos. Isso para a faixa etária de 0 a 3 meses. Ó, ao confeccionar, como falei no início, algumas carreiras, já é visível a ordem dos pontos. Você não se atrapalha mais, ó. É notório aqui a trama, o ponto baixo fica destacado, então não tem como se atrapalhar. É mais uma questão de manter a calma e observar direitinho os esquemas de pontos, a junção de pontos que forma a trama do nosso trabalho. Ó, a partir daqui será somente repetições de carreira, trabalhando em círculo até alcançar essa altura de 14 centímetros para a nossa saia. Vamos conferir aqui as medidas e vocês se atentem para estar acompanhando as medidas para o tamanho que você escolheu confeccionar. Eu oriento a estar imprimindo esse material que eu disponibilizo em PDF. Está aqui na descrição do nosso vídeo, pois você imprimindo fica mais fácil para estar acompanhando, mas é opcional, é só uma sugestão. Já se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like, deixa o seu comentário falando o que achou, o que está achando do nosso trabalho. Deixe também sua dúvida, crítica, elogio, que eu estarei sempre entrando aqui, interagindo com vocês. Temos também projetos pagos. Nossos projetos pagos, eles são disponibilizados nesse mesmo formato. Para cada modelo, disponibilizamos todas as medidas em centímetros, sendo uma imagem para cada faixa etária de 0 a 24 meses. O link está aqui no meu perfil, aqui no YouTube. Clica lá e vai conferir nossos projetos pagos. Ó, vou conferir aqui com vocês as tabelas de medidas. Ó, estou confeccionando aqui o tamanho de 0 a 3 meses, na qual a altura para a saia é de 14 centímetros, com uma altura para o cos de 3 centímetros, ficando assim a altura dessa saia com 17 centímetros. Porém, para cada tamanho, essas alturas se alteram. Ó,
para a faixa etária de 12 a 18, a altura do cos é de 4 centímetros, porém a altura da saia é de 21 centímetros. Então, eu vou confeccionar em off. Ao confeccionar uma certa altura, eu volto aqui para conferir com vocês. Está ganhando forma. Vou continuar trabalhando aqui em off. Ao alcançar a altura de 14 centímetros aqui para a saia da nossa salopete, eu volto aqui para conferir com vocês. Ó, já está ganhando forma a saia da nossa salopete Lorena. Vou confeccionar em off. Ao alcançar 14 centímetros, eu volto aqui para estar conferindo com vocês. Já alcancei aqui a altura necessária para a saia nesse tamanho de 0 a 3 meses, que é o tamanho na qual eu estou aqui confeccionando com vocês. Então, voltei aqui para estar conferindo com vocês. Ó, para esse tamanho de 0 a 3 meses, a nossa saia, ela irá ficar com 14 centímetros de altura. Ó, como vocês podem estarem conferindo, temos aqui 14 centímetros de altura. Medindo a partir aqui da primeira carreira, confeccionada após o cos, a carreira onde a gente aplicou os aumentos. Então, estou aqui com 14 centímetros. Ficando esse cos com 3 centímetros para esse tamanho de 0 a 3 meses. Com uma altura total para essa saia de 17 centímetros, sendo 3 centímetros do cos mais 14 da parte da saia. Ficamos aqui com uma largura de 25 centímetros e meio. Como vocês podem estar conferindo, tenho aqui uma largura no final dessa saia de 25 centímetros e meio. Isso para a faixa etária de 0 a 3 meses, que é o tamanho na qual eu estou confeccionando aqui com vocês. Porém, como já expliquei anteriormente, vocês podem estar escolhendo o tamanho que preferir dentro da sua faixa etária de 0 a 24 meses para estar acompanhando aqui comigo passo a passo e acompanhando no material em PDF que eu disponibilizo as medidas para o tamanho na qual você optou por confeccionar. Então, ó, conferindo aqui na nossa tabela de medidas para esse tamanho de 0 a 3 meses. A largura final aqui da nossa saia, eu fiquei com uma largura de 25 centímetros e meio, com uma altura para a saia de 14 centímetros, com 3 centímetros aqui para a altura do cos, ficando aqui com uma altura total para a saia de 17 centímetros. Se atentem, como falei, para estar acompanhando as medidas para a faixa etária na qual você optou por estar confeccionando, ó, por exemplo, para o tamanho de 12 a 18, a altura da saia já fica de 21 centímetros, a altura do cos já fica com 4 centímetros. E assim sucessivamente, para cada faixa etária, essas medidas se alteram. Finalizei aqui o último ponto, trabalhando como trabalhei as demais carreiras. Então, confeccionei aqui meu último ponto, vou estar
cortando esse fio, irei fazer o acabamento aqui com vocês. Ó, irei puxar o fio, vou inserir a agulha aqui no próximo ponto, puxar esse fio, laço a linha e finalizo com um ponto baixinho. Puxo bem esse fio, viro o trabalho e aqui na parte aqui do avesso venho fazer o acabamento. Ó, para estar fazendo esse acabamento, eu insiro a agulha no nosso trabalho, ó, venho aqui, puxo esse fio, laço aqui o fio, puxo, formando um baixíssimo. Ajusto esse fio, novamente, insiro a agulha em outro local, puxo o fio, novamente laço, puxo o fio aqui para estar fazendo o acabamento e ajusto. Novamente, aqui próximo desse fio, insiro a agulha, ó, insiro a agulha. Pego esse fio no qual a gente está fazendo o arremate, ó, novamente laço esse fio, puxo aqui formando um baixíssimo e ajusto. Já fiz aqui 3 nozinhos, já irei cortar esse fio. Porém, vocês podem estar optando por estar fazendo o acabamento de sua preferência, como vocês já são acostumados a estarem aplicando aí no ateliê de vocês. Ó, dessa forma que eu apliquei esse acabamento, ficou bem disfarçado o final do nosso trabalho e não ficou marcado em nenhuma das partes esse acabamento. Dessa forma, finalizamos aqui a saia para a nossa salopete. Vamos continuar agora confeccionando aqui as alças para a nossa salopete. A parte do cos, para estarmos confeccionando as alças para a nossa salopete. Ó, como que eu faço para estar destacando? Temos aqui uma cintura para a nossa salopete com uma largura de 21 centímetros e meio, ó, 21 centímetros e meio. A largura aqui para a cintura da nossa salopete. Isso, fazendo aqui a ultrapassagem dos 2 centímetros aqui da parte de trás. Já irei colocar aqui um marcador para estar prendendo essa parte aqui da ultrapassagem. Ó, cliquei aqui o marcador, unindo aqui as duas partes, ó, ultrapassando os 2 centímetros. Como que eu vou fazer essas medidas? Como que eu vou estar aplicando essas medidas? Ó, eu vou me certificar de que esteja ultrapassado aqui os 2 centímetros aqui de uma parte sobre a outra. Irei dobrar essa parte, irei colocar, vamos estar colocando, sempre estar colocando a nossa salopete sobre uma superfície plana. Vamos estar colocando a nossa salopete sobre uma superfície plana e vamos estar destacando a outra lateral. Ó, ao colocar a parte onde a gente ultrapassou aqui para a lateral, nós vamos estar destacando a outra lateral. Ó, vamos estar destacando. Ao destacar essa lateral, vamos desdobrar nossa salopete e vamos estar unindo aqui os 2 pontos destacados. Ó, no caso aqui, ficaram destacados a parte da frente e a parte de trás. Ó, vamos estar unindo essas duas partes, colocando novamente
a nossa salopete sobre uma superfície plana e vamos novamente destacar as duas laterais. Ó, dessa forma, eu me certifico de que as medidas ficarão centralizadas igualmente para cada parte da nossa peça, ficando assim centralizadas as marcações das alças para a nossa salopete certinho no centro da parte da frente. Vamos estar medindo para esse tamanho de 0 a 3 meses. Vamos estar medindo 5 centímetros em cada lateral e destacar. Ó, tenho aqui a lateral, então vamos estar medindo 5 centímetros em cada lateral e destacar 5 centímetros. Venho aqui e já aplico o marcador. Isso na parte da frente. Venho aqui na outra lateral, novamente, meço 5 centímetros e também aplico o marcador. Ó, apliquei o marcador. A partir do momento que você aplicou esses marcadores, destacando 5 centímetros em cada lateral, vamos agora estar destacando mais 3 centímetros a partir de cada marcador. Esses 3 centímetros, esse espaço de 3 centímetros, será o espaço onde a gente irá confeccionar as alças para a nossa salopete. Então, ó, 3 centímetros, medindo aqui a partir do marcador. Então, aqui, ó, eu irei estar colocando novamente um marcador. Ficando assim, com esse espaço para a alça da nossa salopete de 3 centímetros destacados. Venho aqui novamente no outro marcador e também já destaco 3 centímetros, ó, 3 centímetros. Ficando assim com o espaço das alças destacados, ó, 5 centímetros nas laterais, 3 centímetros para o espaço das alças e entre uma alça e a outra, ficamos aqui com espaço de 5 centímetros e meio para o tamanho de 0 a 3 meses. Ficando assim com um espaço de 5 centímetros e meio, ó, entre uma alça e a outra, ó. Vamos estar conferindo aqui na nossa tabela de medidas. Essas são as medidas para a faixa etária de 0 a 3 meses. Vamos destacar as laterais. Está medindo 5 centímetros, ó, em cada uma das laterais. Ao destacar os 5 centímetros nas laterais, vamos estar destacando 3 centímetros aqui, que será a largura da alça e o espaço entre uma alça e a outra para esse tamanho fica com 5 centímetros e meio. Se atentem, pois para cada faixa etária, essas medidas se alteram. Temos aqui o tamanho para a faixa etária de 18 a 24 meses. Ó, o espaço nas laterais é de 5 centímetros e meio,
porém a alça já está com 4 centímetros de largura, com um espaçamento entre ambas de 6 centímetros e meio. Vamos lá iniciar a confecção aqui para a alça da nossa salopete. Ó, vamos estar trabalhando nesses 2 espaços destacados aqui para as alças. Vou inserir a agulha aqui no mesmo espaço onde eu apliquei o marcador. Insiro a agulha, pego o fio, vou puxar esse fio. Já vou tirar aqui o marcador para não estar incomodando. Tirei o marcador, já vou fechar esse ponto aqui com os 2 fios, formando um ponto baixo. Vou deixar esse fio aqui para já estar fazendo o acabamento. Aqui na parte da alça, nós vamos estar trabalhando, seguindo o mesmo esquema que a gente trabalhou aqui na parte da saia. Sendo o esquema de um ponto baixo mais um ponto alto confeccionado no mesmo local. E colando esse ponto alto no próximo ponto baixo da base. Ó, confeccionei aqui o meu ponto baixo, vou dar a laçada, insiro a agulha no mesmo espaço e finalizo aqui meu ponto alto. Ó, venho aqui me orientando aqui nessa parte do cos, lembrando que essa parte do cos aqui foi a primeira carreira que a gente confeccionou, então aqui a gente trabalhou sobre a primeira carreira de correntes. Porém é notório aqui, ó, a ordem do ponto baixo do cos. Então vamos estar colando aqui esse ponto alto nesse ponto baixo aqui do cos. Vou dar a laçada novamente, ó, confecciono o ponto alto no mesmo espaço. Novamente, venho aqui na frente, colo esse ponto alto com um ponto baixo. Ó, dou a laçada, novamente, confecciono um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto, ó, próximo ponto baixo e colo esse ponto alto. Observem que, ó, o nosso marcador, ele está no meio do ponto, do meio ponto, pois foi o meio ponto que a gente juntou com o ponto baixo aqui na parte do cos. Porém, nós vamos estar confeccionando mais esse motivo, pois colamos aqui com ponto baixo, porém não completamos os 3 centímetros. Ó, vamos estar confeccionando mais o ponto alto e colar aqui, ó, do ladinho aqui do nosso marcador. Dessa forma, obtive aqui os 3 centímetros, ó, de largura para a alça da nossa salopete. Vou tirar aqui o marcador, ó, para facilitar aqui o nosso trabalho. Cheguei aqui no último motivo para a nossa alça. Aqui a gente não irá trabalhar voltando, pois para obter esse efeito, para essa trama, nós não podemos estar trabalhando no avesso da carreira. Ao alargar essa alça do último ponto, vamos estar passando o novelo por dentro dessa alça.
e vamos estar ajustando, puxando o fio do novelo para estar ajustando essa alça e dessa forma estar isolando essa carreira. Ao isolar essa carreira, vamos novamente vir aqui, ó, no início do nosso trabalho, no primeiro ponto baixo, onde a gente iniciou essa carreira, vamos trazer esse fio para cá e vamos estar puxando. Sempre se certificando de não estar puxando muito. Vamos estar puxando esse fio, pega o fio e forma uma corrente. Novamente dá laçada e, ó, confecciona o ponto alto. Primeiro ponto alto. Fechei esse ponto. Venho no ponto baixo aqui da base, ó. No ponto baixo aqui da carreira da base. Já colo esse ponto alto, ó. Observem que eu estou trabalhando, conduzindo esse fio, ó, para estar trabalhando do lado direito dessa carreira, ó. Já venho aqui no mesmo espaço, confeccionar o ponto alto. Venho aqui no próximo ponto baixo, já colo esse ponto alto. Dou a laçada. Mais um ponto alto, ó. Já colo aqui no ponto baixo, novamente dou a laçada, confecciono o último ponto alto e já colo aqui nesse último ponto onde a gente colou o último ponto aqui dessa carreira da base. Já fecho esse ponto, alargo a alça aqui desse ponto, ó. Já passo o fio, o novelo aqui por dentro, ó. Já ajusto essa alça, isolando assim essa carreira. Novamente, já insiro a agulha sobre essa corrente aqui dessa carreira da base, ó. Venho aqui, puxo o fio do novelo, deixando ele um pouco folgadinho para estarmos conduzindo ao confeccionar essa carreira, ó. Já confecciono aqui uma corrente, dou a laçada no mesmo espaço, um ponto alto, ó. Venho aqui no ponto da base, já colo com ponto baixo, dou a laçada, ó, ponto alto. E assim sucessivamente, nós vamos estar trabalhando, seguindo esses critérios de estar confeccionando uma carreira, chegando no final, isolando essa carreira e iniciando no início da carreira da base, puxando esse fio para estar conduzindo na próxima carreira. Ó, vamos trabalhar dessa forma até atingir uma altura para essa alça de 25 centímetros e meio para o tamanho de 0 a 3 meses. Se atentem, pois para cada tamanho essas medidas se alteram. Ó, já temos aqui o formato para a nossa alça aqui, ó, já está subindo aqui a nossa alça para a nossa salopete. Ó, confiram aqui comigo, a altura total para a alça da nossa salopete é de 25 centímetros e meio. Lembrando que para cada tamanho essas medidas se alteram. Por exemplo, para a faixa etária de
18 a 24 meses. A altura para essa alça é de 39 centímetros. Então, eu vou estar confeccionando aqui em off. Ao atingir uma altura de 23 centímetros, eu vou voltar aqui para estarmos aplicando o espaço para a casa do botão e assim finalizarmos a nossa alça. Vim conferir aqui com vocês, ó. Temos aqui uma altura de 23 centímetros, ó, para a nossa alça da nossa salopete. Porém, a altura total para a nossa salopete, para a alça da salopete, é de 25,5 centímetros. Isso para o tamanho de 0 a 3 meses. Como vamos estar aplicando aqui o espaço para a casa do botão, eu vou estar fazendo esse acabamento aqui um pouquinho diferente para essa carreira. Eu irei cortar o fio e iniciar a carreira, deixando esse fio aqui para estarmos fazendo esse acabamento ao confeccionar o espaço para a casa. Ó, observe que temos aqui nesse espaço, nessa largura de 3 centímetros, uma quantia de 4 motivos. Vamos estar aplicando aqui a casa para o espaço do botão. Vamos inserir a agulha, pegar o fio, ó, fechar esse fio com os 2 fios, formando assim, ó, uma corrente. Fechei, dou a laçada no mesmo espaço da base, ó, já fecho meu primeiro ponto alto. Vou estar colando esse ponto, ó, conduzindo esse fio do início do nosso trabalho com um ponto baixo. Ó, novamente, dou a laçada, ó, fecho o ponto alto, ó. Aqui, nesse ponto, antes de estar colando esse ponto, eu irei fazer uma corrente, ó. Fiz uma corrente, vou deixar o fio que a gente vinha conduzindo do início do trabalho, vou esquecer esse fio, confeccionei uma corrente, então eu venho aqui no próximo ponto, ó, e colo essa corrente, ficando assim com um espaço, ó, o espaço dessa corrente, ó, suficiente para estar utilizando para a casa do botão. Vou voltar aqui esse fio da carreira da base para estarmos fazendo um acabamento. Ao colar essa corrente, esse ponto alto com essa corrente no próximo ponto da base, eu irei continuar trabalhando com os motivos, ó. Dei a laçada, já fiz aqui o meu próximo ponto alto. Novamente, colo aqui no próximo ponto, já fiz meu ponto baixo, mais um ponto alto, ó, já colo aqui no final, ó, colo. Nessa carreira, irei alargar a alça do ponto para estarmos assim isolando essa carreira. Já vou cortar aqui a ponta do fio da carreira da base, onde a gente fez o acabamento, e
o fio aqui do início dessa carreira. Ó. Ficando aqui com esse espaço suficiente, ó, para o espaço da casa, para o botão que eu estou utilizando, que é um botão com 1 centímetro de largura, ó, 1 centímetro. Caso você esteja utilizando um botão maior, esse espaço tem que ser maior. Vou trabalhar, ó, confeccionei aqui esse motivo, venho aqui, colar ele, ó, nesse ponto baixo, ó, ficando assim com o espaço da corrente da carreira da base suficiente aqui para o espaço do botão. Ó, confecciono aqui meu último motivo, já colo aqui. Vou trabalhar mais 2,5 centímetros. Vamos estar confeccionando mais 2 centímetros, medindo a partir da carreira onde aplicamos o espaço para a casa do botão. Vamos conferir aqui junto. Eu vou isolar essa carreira para a gente estar conferindo se já conseguimos essa altura de 2,5 centímetros, medindo a partir do espaço para a casa do botão. Ó, o espaço da casa do botão ficou aqui, ó. Então, vamos estar medindo 2,5 centímetros a partir, ó, dessa carreira aqui, ó. Confeccionei aqui os 2,5 centímetros, ó, como vocês podem estar conferindo, medindo a partir da carreira aqui, ó, onde deixamos o espaço para a casa do botão. Ficando assim com uma altura para essa alça de 25 centímetros e meio. Ó, como vocês podem estar acompanhando, ficamos com uma altura de 25 centímetros e meio. Lembrando que essa altura para essa alça é para a faixa etária de 0 a 3 meses. Para os demais tamanhos, essa altura se altera. Se você chegou até aqui, é porque o nosso conteúdo é relevante para você. Então já se inscreva no nosso canal para estar acompanhando os próximos projetos, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Entregue para outras crocheteiras. Já deixe também seu comentário falando o que está achando do nosso projeto de videoaula. Então, vamos lá. Já confeccionei essa alça, então irei estar fazendo o acabamento. Cortei o fio, já isolei a carreira, vou virar o avesso aqui dessa carreira, insiro a agulha, ó, insiro a agulha no trabalho, puxo esse fio, laço esse fio, ó, tirando, puxando e ajustando esse fio. Novamente, insiro a agulha, próximo ao fio, ó, puxo o fio, laço, puxo esse fio e ajusto. Mais uma vez, insiro a agulha, puxo o fio, novamente puxo esse fio e ajusto. Ó, dessa forma, o nosso acabamento fica perfeito. Porém, vocês podem estar aplicando o acabamento
de sua preferência. Ó, o espaço para a casa do botão é suficiente para o tamanho do botão que estamos utilizando. Porém, você pode estar utilizando o botão com o tamanho de sua preferência. Então, vamos agora estar confeccionando a outra alça. Ó, para estar confeccionando essa outra alça, vamos estar seguindo os mesmos critérios que trabalhamos nessa alça anterior. Irei, ó, inserir agulha, já tiro o marcador para estar facilitando, ó, na confecção desse primeiro ponto. Já pego o fio, confecciono aqui meu primeiro ponto, ó, fecho esse primeiro ponto. Já vou trabalhar confeccionando aqui, conduzindo esse fio, ó. Vamos estar confeccionando, seguindo os mesmos critérios da alça anterior, da outra alça. Venho aqui, já colo, me orientando na carreira da base, que é a primeira carreira aqui onde a gente iniciou nosso trabalho. Ó, já venho aqui, colo novamente, ó, outro ponto alto. Venho aqui, já colo, ó. Novamente, ponto alto, ó. Já venho aqui e já colo aqui no espaço do marcador, ó. Já vou alongar aqui essa alça aqui da nossa corrente. Irei passar o fio, irei ajustar, isolando assim essa carreira. Será somente repetições de carreira, seguindo esses mesmos critérios. Como o processo é igual ao da outra alça, eu irei confeccionar aqui em off. Ao chegar ao final, eu volto aqui para mostrar para vocês como ficou o nosso trabalho e passar para a próxima fase. Finalizei aqui a minha outra alça para a nossa salopete, ó, ficando as duas alças iguais. Agora, para estar aplicando aqui os botões, nós vamos estar medindo com base nos marcadores colocado aqui na lateral anteriormente, ao destacarmos a parte da frente, as medidas para estar iniciando com as alças. Ó, temos aqui os dois marcadores destacando as laterais. Vamos medir 6 centímetros em cada lateral, ó, 6 centímetros em cada lateral, e vamos destacar para estar aplicando o botão. Se vocês observarem, 6 centímetros aqui na lateral, dá na mesma direção aqui do centro para a alça da nossa salopete. Ó, vou estar colocando aqui o marcador. Esse será o local onde nós vamos estar aplicando o botão. Vamos vir aqui na outra lateral, medir novamente 6 centímetros e vamos estar aplicando mais um marcador aqui. Ó, essas marcações eu não coloquei na nossa tabela de medida. Essa marcação do local onde será aplicado os botões. Porém,
eu utilizei a seguinte lógica. Para iniciar a alça, nós deixamos aqui um espaço de 5 centímetros. Aqui na parte de trás, eu estou deixando 6 centímetros, pois 5 centímetros será igual ao espaço da parte da frente que a gente deixou para estar iniciando essa alça, mais 1 centímetro para que esse botão fique na mesma direção da alça da parte da frente. Porém, para os demais tamanhos, se atentem para estar seguindo essa mesma lógica. Ó, vou utilizar aqui como exemplo, por exemplo, aqui eu vou pegar um tamanho maior para que vocês entendam melhor. Ó, eu tenho um espaço aqui para iniciar a alça de 5,5 cm. Porém, eu já tenho uma largura para a alça de 4 centímetros. Então, para estar destacando esse espaço, para estar aplicando o botão na parte de trás, eu irei considerar uma medida de 5,5 centímetros mais 1,5 centímetro para que esse botão fique na mesma direção da alça na parte da frente. Então, eu irei considerar aqui 5,5 centímetros mais 1,5 centímetro, totalizando assim 7 centímetros na parte de trás para aplicar o botão. Esse exemplo serve para qualquer um dos tamanhos, se atentando em o espaço para iniciar a alça, mais 1 centímetro ou 1,5 centímetro de acordo com a largura da alça, para estar centralizando esse botão na parte de trás na mesma base da alça aplicada na parte da frente. Outra orientação também que eu acabei esquecendo de comentar com vocês foi que as medidas aqui no nosso guia de medidas, eu apliquei a altura total da alça. Junto ao nosso guia de medidas, a orientação da altura para estar aplicando o espaço para a casa do botão. Porém, ao alcançar uma altura de 23 centímetros aqui para essa alça, que terá uma altura total de 25 centímetros e meio, eu já apliquei esse espaço para a casa do botão. Segue essa mesma orientação para qualquer um dos tamanhos. Quando estiver faltando 2,5 centímetros para alcançar a altura total da alça, vocês já aplicam o espaço para a casa do botão. Por exemplo, aqui eu tenho 36 centímetros. Quando estiver faltando 2,5 centímetros para alcançar 36 centímetros, eu já aplico esse espaço para a casa do botão. Por exemplo, aqui, ao alcançar 33 centímetros eu já aplico o espaço para a casa do botão. E assim sucessivamente para os demais tamanhos. Então, já alcancei aqui a altura da alça da minha salopete. Eu irei agora estar aplicando os botões junto aqui com vocês. Para estar aplicando o nosso botão, eu utilizo agulha para arremate com o próprio fio que eu confeccionei o nosso trabalho. Vou estar aplicando primeiro esse botão aqui do fechamento da peça, vou fazer a ultrapassagem de 2 centímetros, já vou inserir a agulha, insiro a agulha na base aqui do espaço da casa, já prendo o meu fio aqui.
Em seguida, já vou estar aplicando o botão aqui na nossa peça. Para qualquer um dos tamanhos, o processo é o mesmo para estar aplicando os botões. Ó, viro o avesso, introduzo a agulha, passando esse fio algumas vezes no trabalho. Ó, dou um nozinho. Introduzo novamente esse fio, ó, no trabalho. Puxo, me certificando de não estar prendendo esse fio e já corto. Dessa forma, já apliquei aqui o primeiro botão, o botão do fechamento aqui da peça. Irei aplicar aqui o outro botão, que será o botão aqui, para estarmos fechando a alça. Ó, já vou dar um nozinho aqui na ponta do nosso fio. Dou um nozinho, já insiro o fio, já prendo esse fio no trabalho, ó. Corto aqui o fio do início, já vou estar prendendo o botão, ó. Já deixa seu comentário aqui no vídeo. Se ainda não se inscreveu, já se inscreve no nosso canal, para que sempre que um novo vídeo for publicado, você já esteja recebendo essa notificação para estar acompanhando as novidades. Sigam também nossas redes sociais. No Instagram, né, Artesia, Pinterest. Temos também projetos pagos, projetos encantadores, seguindo esse mesmo esquema, com guias de medidas. O link está aqui no nosso perfil, vai lá, clica lá e confira. Vocês vão amar. Ó, finalizei aqui o meu botão. Irei cortar o fio. Ó, como ficou o nosso botão. Ó, o espaço que eu deixei aqui para a casa do botão é suficiente para esse tamanho. Ó, como ficou a nossa primeira alça. Como o processo é igual, vou estar prendendo esse botão aqui em off. Já finalizei aqui a aplicação do botão. Vim mostrar para vocês aqui o resultado da nossa salopete. Um luxo! Eu amei o resultado dessa salopete confeccionada nessa cor com o fio Clea duplo da Círculo. Ó, que luxo a nossa salopete! Ó, esse tamanho é o tamanho de 0 a 3 meses. Porém, passo todas as orientações para que vocês confeccionem no tamanho que preferir dentro dessas faixas etárias de 0 a 24 meses. Fala se não é um luxo só. Irei agora estar confeccionando a faixa de cabelo que compõe esse kit.